Olá pessoal, namastê, namastê, bem-vindos todos ao Momento Terapêutico, Nayara Nunes. Eu e Renata Caetano aqui mais uma vez, mostrar aqui para vocês a comandante da nossa nave. Sejam bem-vindos e mande um aviãozinho aí para todo mundo que está aí nos ouvindo. Vou colocar o tema aqui, Mãe Narcisista. Esse tema é pesado, né, gente? Até demora a começar o programa. Preparada? Preparadíssima. Vai sem filtro mesmo, que a nossa beleza é natural. Estamos de volta, 3 horas e 16 minutos, com mais um momento terapêutico, nem aquela quarta-feira esperada aqui na companhia da Nayara Nunes. E ela está aqui ao vivo hoje para dar continuidade naquele tema que vocês adoraram do nosso último encontro. Ela vai continuar aí falando sobre o transtorno narcisista. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, namastê. Nayara tá toda iluminada aqui hoje, gente. Exagero, só ela no Instagram, que linda, que ela tá toda aqui. Ela tá de uva com verde bandeira, tá hoje color block, não é isso? Isso, mas eu estou de chama violeta para transmutar tudo isso desse narcisismo. Ô, louco, hein, Renata? Ela já chega iluminando tudo por aqui, né, Nayara? Boa tarde, pessoal, ouvintes queridos. Estamos aqui também ao vivo no Instagram, no meu perfil. Vem bater esse papo conosco, participar. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Todos da rádio, essa equipe maravilhosa sempre nos acolhe com muito carinho. E ouvintes queridos, a gente está aqui prosseguindo o nosso programa aí, que falamos sobre o narcisismo. O narcisismo hoje é o 2, né, Renata? Nós falamos sobre o que é o narcisismo no programa passado, que está gravado aí no Instagram, também daqui a pouco vai para o YouTube. E hoje a gente vai falar sobre a mãe narcisista, que não é um tema fácil de falar, então a gente procura trazer uma leveza para isso, né? Procura aprender a lidar com isso, a identificar como que eu vou conviver com essa mãe ou com o pai, tá, pessoal? Mas acontece geralmente mais em mulheres. Então vamos lá, Renata, preparada? Preparada, né? Então vamos. É um tema forte, mas muito importante, muito interessante, né? A gente precisa informar sobre isso, que tanta gente vive e nem sabe que está vivendo tudo isso. E isso transforma num relacionamento abusivo, tóxico. Eu estava falando aqui antes de começar o programa sobre o quanto eu tenho tratado pessoas nesse sentido, né? As pessoas em consultório, em terapias, e existe ajuda sim. Para você que é filho de narcisista, a gente vai falar como você vai sobreviver com isso, né? Aprender a lidar. Então vamos lá, gente. Nayara, antes de começar, só lembrando aqui que a Nayara começou, né, a semana atrasada sobre esse tema de transtorno narcisista. E tem vários tipos de transtornos, né? Tem a mãe narcisista, tem o pai narcisista, tem um relacionamento narcisista. Então, assim, abrange várias, né? Todas as pessoas, né? Muito e hoje amplo. Ela é bem ampla. Então, hoje ela vai falar sobre especificamente transtorno transtorno de personalidade, na verdade, que é o narcisismo, né? Então, nós falamos no primeiro programa, sugiro que você vai lá assistir. Oi, Júnior, bem-vindo ao Instagram. Que a gente explicou no primeiro programa o que é o transtorno e que existe à nossa volta em todos os relacionamentos. Pode-se existir, então, de relacionamento afetivo, de mãe narcisista, de patrão, de chefe, de amigos, tá? Então, hoje a gente vai falar especificamente das mães. Lembrando, o que é narcisismo, não é nada? É um transtorno de personalidade, pessoal. Então é o jeito da pessoa, é a maneira que a pessoa vive. Não tem como a gente mudá-la. Então a gente tem que aprender a identificar e a lidar com isso. Então o programa é para isso, para informar isso, não é para tornar isso pesado, né? Quais são as características dessa mãe narcisista? Eu trouxe várias. O programa vai ficar assim, bem grande, a gente pode até dividir em 2 programas, mas vamos lá. Então, é muito triste, primeiramente, falar, né, Renata, dessas crianças que crescem sem uma mãe protetora, sem uma mãe amorosa, né, das consequências disso. Então, a gente vai falar
dessa infância, que não teve essa mãe. Então, quando você tem uma mãe narcisista, um pai, é importante a gente lembrar que ela já nasceu assim. Ela já nasceu com esse transtorno, ela já é assim antes de você nascer. Então, não é sua culpa, não é culpa dela, é um transtorno que cabe a ela, ou às vezes nem é culpa dela. Vai ver, ela teve também uma mãe, né? Os motivos que ela teve na sua infância se tornou assim. Então, vamos nas características. A mãe, a pessoa que tem o transtorno de narcisista, que é uma mãe, ela é uma mãe que gosta totalmente de aparecer. Ela tem que ser o centro das atenções, uma das principais características. Tudo que ela faz é em nome da mãe. Sabe aquela que fala assim, Renata, eu sou sua mãe, eu posso isso. Eu sou sua mãe, então eu posso isso. Então a gente fala que é em nome da mãe, do poder de mãe, ela acha que pode fazer tudo. Então é uma mãe que não dá carinho, não dá amor, uma mãe que às vezes não alimenta o filho, é uma mãe que ela é omissa no sentido de acolher, de cuidar, de proteger. Então ela faz, às vezes essa mãe, tem os graus, né, gente, de narcisismo. Às vezes ela tem só traços, às vezes ela é um grau mais avançado, né? Então às vezes ela faz experiências com essa criança, de não alimentar, de não dar um remédio que precisa, de agressões físicas, de surras. Então assim, são vários tipos de narcisismo. Luciana, bem-vinda, querida. Outra característica, então esse a gente falou, eu sou sua mãe e usa esse poder de mãe. Mães que surram, agressões físicas, não alimentam os filhos, fazem experiências com o filho, não respeitam os limites do filho. Como que é isso? Então uma mãe que mexe, fuça nas coisas do filho, que dá para as pessoas as coisas de valor às vezes do filho, sabe? Doa roupas, objetos que ele gosta, tênis, sem perguntar para o filho se pode, sabe? Dá pertences às pessoas sem a permissão dele. Tem muita mãe que é assim, não é? Então dão coisas para os outros sem perguntar, sem o consentimento do filho. Dividem para amar. A gente falou um pouquinho sobre isso no programa passado. O que é uma mãe que divide para amar? É uma mãe que ela causa intriga, conflito no entorno familiar. Ela escolhe um filho de ouro e tem o filho que é o bode expiatório. Então ela coloca os filhos contra os outros, sabe? Causa aquela discórdia, fala mal o tempo todo, fala mal dos filhos para outras pessoas. Então às vezes ela encontra com alguém e ela sabe ali direitinho qual é o problema do filho, né? Quais são as fraquezas, quais são as dificuldades do filho. Então ela usa tudo isso contra o filho para falar mal para outra pessoa. Então, às vezes essa mãe, gente, ela fica do lado da outra pessoa que nem ela conhece para falar mal do filho. Olha isso, né? Então, uso dos pontos fracos do filho. Ela pune por qualquer tentativa de independência. O que é isso? Se ela percebe que o filho está fazendo qualquer coisa para ser um pouquinho mais independente, para sair dessa codependência que ela criou, né? Porque os filhos narcisistas, de mães narcisistas, eles são codependentes, eles são empáticos, né? Eles querem fazer tudo para não se sentir culpado por esse abuso que a mãe mesmo faz com a criança. Então ela faz tudo para punir quando ela percebe que o filho está fazendo qualquer coisa para ficar mais independente, para não precisar dessa mãe. Então existe aí essa punição para sair da codependência. Outra coisa, ela tem, que eu já falei, o filho de ouro. Então o que é esse filho de ouro? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela escolhe um filho para ela se identificar, para ela projetar. Então ela escolhe aquele filho de ouro e ela, tudo de especial ela dá para esse filho. Então ela, como que ela faz? Ela, tudo que é do bom, do melhor, esse filho de ouro merece. E ela se identifica com esse filho, com essa filha. Geralmente as mães narcisistas escolhem as filhas. Então, Renata, esse filho que é o bode expiatório, ele é sempre o culpado, ele é sempre o problemático, ele é sempre o doente. E essa filha de ouro que ela escolheu é a filha que ela queria ser, né? Então ela se projeta, então ela tem inveja dessa filha. Ela não gosta
que essa filha ela não vibra com as conquistas dessa filha. Então ela escolheu para projetar. Onde que ela vai projetar então os seus defeitos? Tudo que ela é? No bode expiatório. Então ela projeta todos os seus males, todos os seus transtornos de personalidade, todo o mal que ela tem nesse filho bode expiatório. Para quê? Para se esconder atrás desse filho. Para fazer com que esse filho se sinta culpado, né? Pelas projeções, pelos abusos, por tudo que ela faz de ruim com esse filho. Então, assim, você vê que é uma coisa que é até, na maioria das vezes, inconsciente que uma mãe faz isso com o filho, né? Adoecendo esse filho. Então, esse bode expiatório, ele sofre muito e ele não tem a proteção da mãe, ele não tem o amor da mãe, ele não merece nunca ser acolhido, ele não tem necessidades de acordo com ela. Então, é um filho que é sempre problemático, é sempre o doente, é sempre o culpado de tudo. Esse filho que ela escolheu para o bode expiatório, né, que é geralmente a vítima. Ele é culpado de tudo que acontece na família, tudo que acontece, todas as situações, de tudo que acontece entre os irmãos, sabe aquela mãe que escolhe um filho que culpa de tudo esse filho? Esse é o bode expiatório. Então toda projeção negativa dela, como a gente está falando, ela projeta nesse filho bode expiatório. Então, o que ela faz com tudo isso? Ela destrói os relacionamentos familiares. Ela difama tudo, ela causa intriga, fofoca. E para ela ser o centro das atenções, a rainha, às vezes ela cria situações. Então, ela mente muito. A mãe narcisista é uma pessoa que mente muito. E é muito invejosa também. Por que ela cria essa disputa e essa rivalidade? Então aqui vai uma pergunta aí para os ouvintes. Pessoal, vamos participar. Oi Mariana, pode mandar perguntas. Charles Pereira, meu professor de tênis, entrou aí. Pode mandar perguntas. Aqui ó, por que ela cria essa disputa, essa rivalidade, essas briguinhas e discórdias? Para jogar um filho contra o outro. Para criar exatamente o que ela quer. Para ela ser o centro da atenção. Uma outra característica dessa mãe narcisista, ela desvaloriza e critica esse filho bode expiatório o tempo todo. Então ela deixa claro que esse filho, que é o bode expiatório, é sempre menos, né? Uma situação de desvalorização. Ele é sempre menos e mais problemático, como eu já disse, mais doente, mais rebelde. Então ela cria toda uma situação para a família, sabe, para as pessoas à volta, que é muito difícil você convencer que essa mãe é uma narcisista. Por quê? Porque esse filho começa a ficar depressivo, ele adoece, ele não sabe quem ele é. E aí, quando ele começa a alimentar esse comportamento narcisista, que a gente vai falar aqui, chorando compulsivamente, com os gritos, com as crises, ela fala assim, olha lá, vê se eu aguento esse filho. Vê se eu aguento esse filho problemático, depressivo, né, rebelde, será que está usando droga? Fala até isso às vezes. Então é muito difícil numa sociedade que a gente vive, gente, vamos pensar isso aqui, que a mãe é o problema, que a mãe é ruim, é má, porque a gente aprendeu que a mãe é santa, é sagrada, não é? Então é muito complicado essa situação, até para um filho sair, né, desse processo de abuso, né, de relacionamento tóxico. Não parou aqui as características. Vamos lá. Então ela cria todas essas situações na cabeça dela para seguir, para causar essa discórdia. A Mariana tá falando aqui, é um círculo sem fim e nos trava, viu? Realmente, nos adoece. Mas a gente tá falando isso aqui, esse programa, né, Mariana, para que a gente possa aprender a lidar com isso. Então, Renata, se você chega a desabafar com essa mãe, a falar dos seus problemas, das suas dificuldades, e se chega a desabafar falando que alguém está te maltratando, por exemplo, que existe alguma rivalidade no trabalho, que tem alguma criança lá na escola que está te maltratando, ou no relacionamento que você está, ela vai ficar do lado da outra pessoa. Às vezes sem conhecer, como a gente já falou, né? Ela fica do lado da outra pessoa sem mesmo conhecer. Então ela ignora todas as suas opiniões, ela ignora todas as suas necessidades, né, de acolhimento, de amor, de atenção, de escuta ativa.
ela só quer falar dela, só quer falar dos problemas dela e só quer julgar toda essa projeção em cima do filho. Ignora as dores também do filho, né, na maioria das vezes. E ela não tem o sentimento de proteção, de acolhimento, ela não tem uma empatia, né, gente? A gente já falou aqui no primeiro programa que os narcisistas não têm essa conexão de amor entre as pessoas, eles não têm essa conexão nos relacionamentos, então eles não são empáticos, né? Tudo tem que ser pra ele. E tem aquela mãe também que explora sempre do filho ou da filha. Então como é que se chama isso? Eu anoto aqui, parentalização. Então o que é isso? Ela joga toda a responsabilidade de mãe para essa filha ou para esse filho. Sabe aquela mãe que fala, você que tem que cuidar dos seus irmãos? Você que tem que fazer toda a tarefa da casa? Então ela faz isso também. Toda a responsabilidade de mãe ela joga para cima dessa filha que é o bode expiatório. Você que tem que ir para o hospital para sua irmã ganhar neném. Você que tem que ir para o hospital cuidar do seu pai. Então ela coloca toda a responsabilidade em cima dessa filha. Ela explora. É um relacionamento abusivo de exploração, né? E a típica mãe narcisista, gente, como eu já falei um pouco antes, ela é invejosa e mente muito. Então ela faz tudo para que os outros acreditem que ela é a vítima. Então ela é a vítima da situação. O meu filho, ele é ingrato, o meu filho não reconhece tudo que eu faço, que eu sou uma ótima mãe. Já viu essa frase? Ai, meu filho é muito ingrato, tudo que eu faço ele não reconhece. A Alessandra está perguntando aqui, como não se magoar? A gente vai falar daqui a pouquinho, viu? Como sair disso. Só lembrando que mais uma vez tem pessoas entrando aqui no Instagram, né, se identificando aí, né, com o tema que a Nayara está abordando, está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram. Quem quiser participar, manda pergunta por lá pelo Instagram, tá aí no seu Instagram, é Nayara. É o @terapeuta Nayara Nunes, tá, pessoal? Com Y, Nayara com Y. Isso. E lembrando mais uma vez para quem está chegando agora, a gente está falando, né, como é um assunto delicado, e falar de mãe é delicado. Sim. Né? A gente está falando de pessoas que têm um transtorno, né? De personalidade. Que tem o transtorno de personalidade. Hoje está falando, Nayara está falando das mães que sofrem desse transtorno de personalidade. Isso, e como que a gente, né, vai lidar com isso? Como que a gente vai sair disso? As perguntas estão aí, eu vou responder daqui a pouquinho, mas eu estou continuando a falar aqui das características. Por quê, gente? Para que você identifique, né? Se sua mãe realmente é assim, ou seu pai, né? Se você é filho ou filha de narcisista. Então ela faz você, que é esse filho bode expiatório, ou essa filha, perder toda a credibilidade. Percebe isso? Vocês estão se identificando? Você perde toda a credibilidade diante a família, principalmente, e as pessoas mais próximas. Porque ela é a vítima. O filho, a filha é depressiva, é doente, é louca, né? Olha lá o comportamento dela, ela bate porta, ela grita, ela chora, ela é louca. Então, assim, imagine a cabeça desse filho, dessa criança, como é que fica. Então, é uma criança que cresce, gente, desde pequenininha, esse relacionamento, ela cresce totalmente insegura, com sensação de incapacidade, ela não sabe quem ela é. Então é muito mais fácil para uma mãe manipular essa situação, não é? O filho é inseguro, é codependente, não sabe quem ele é, não sabe se colocar. Então é muito mais fácil para essa mãe manipular todos à sua volta, todas essas pessoas à sua volta. Porque ela quer mostrar para todo mundo que o problema é o filho ou a filha, né? E outra coisa muito importante, como essa mãe tem uma baixa autoestima, né, claro, é uma pessoa que é insegura, né, que não sabe quem ela é, invejosa, tem esse transtorno de personalidade, ela nunca vai elogiar uma filha, ela não vai elogiar suas noras, ela não vai conseguir enxergar a beleza de uma filha, a beleza das noras, tanto beleza física como interna, né? Por quê? Porque ela é invejosa. Ela tem inveja, ela não vibra com as conquistas da filha, principalmente do filho, se for um pai narcisista, e nem das pessoas à sua volta, porque ela tem que ser o centro das atenções. Como que ela vai elogiar uma filha bonita? Como que ela vai elogiar uma filha que tem sucesso, né? Que é realizada profissionalmente? Não, porque ela se projetou, ela quer ser ela, o holofote tem que ser dela. Então, as atenções têm que girar em torno dela. Então, a gente identifica que ela é uma pessoa totalmente egoísta.
né? Essa mãe. Ela é totalmente egoísta, tudo tem que girar em torno dela, não consegue ver a beleza da filha, da nora, como eu já disse. Ela que tem que ser a mais, né? A parentalização a gente já falou, vou repetir para quem está entrando aí, sejam muito bem-vindos, que é uma mãe que passa todas as responsabilidades para o filho. Vou repetir, porque isso é uma das características que a gente identifica muito. É aquela mãe que tudo é a filha que tem que fazer, cuidar dos outros irmãos, cuidar das tarefas da casa. Então ela explora essa filha. E a projeção, que a gente não pode esquecer, né, gente? Que é uma mãe que projeta tudo nessa filha. Então tudo de ruim que tem nessa mãe, ela projeta em você, que é a filha bode expiatória ou filho. Coloca o mau comportamento dela, o caráter dela, coloca tudo que ela tem de ruim em cima desse bode expiatório. Para quê? Para que ela se esconda atrás dessa filha, né? Para que ela possa negar a seu próprio transtorno de personalidade, sua própria escuridão, né? Que ela tem, essa filha e esse filho que cresceu com essa mãe, ela tem uma figura materna e obscura, né? Escura, né? Triste, sem acolhimento. Essa criança não sabe, nunca recebeu o amor, então ela cresce acreditando que ela não merece o amor, que ela não é digna do amor. Né? Isso é uma das piores, assim, sequelas, eu acho. Então, assim, a última característica pra gente entrar aqui é uma mãe que nunca vai admitir os seus erros. Ela não admite nada que ela faça de errado. Ela não pede desculpa, ela nunca tá errada, ela não se arrepende de nada. Então, é sempre o filho que é problema. Então, a gente falou bastante, dá pra identificar, não é? Vamos respirar um pouquinho aí? Porque não é fácil falar disso, né? E é legal a gente entender, sabe, Renata, sabe, ouvintes queridos, que o lance, vamos falar aqui, não é a gente querer achar essa culpa ou não saber aceitar. O lance é a gente identificar na gente que atraiu isso, ou um relacionamento abusivo, porque assim, essa filha de mãe narcisista, ou esse filho, ele entende tanto que ele não recebe o amor, ele não sabe que é o amor, ele é muito carente, ele é muito seguro, que ele vai atrair relacionamentos abusivos, né? Vai atrair geralmente parceiros com traços narcisistas ou que tem transtorno de narcisismo. Então vai virar aquele círculo vicioso, é o que a Mariana falou aí, a nossa ouvinte, né? Então você que tem que buscar a sua cura, o seu autoconhecimento, de quem é você, de como você vai sair disso, o que existe em você, qual é esse traço, esse resquício que você está trazendo, que está atraindo essas pessoas à sua volta. Então, eu sempre olhar para dentro, né? O que eu tenho que eu atraí um companheiro assim, que eu atraí um chefe assim, que eu atraí um amigo assim. Então, o lance de toda cura é esse, descobrir o que eu tenho em mim que eu preciso me curar. E eu acho que esse hoje que você trouxe hoje, né, da mãe, né, como você disse, tem várias pessoas, tem pai, tem parceiro, parceira, né, pessoas, né, mas o da mãe, eu acho que a gente conversou antes, né, não, isso é o mais sofrido. Pesado, é o mais sofrido, porque é o relacionamento de mãe e filho, não é aquele relacionamento que você fala, não vou conviver mais com essa pessoa. Isso. Né? É um laço assim, muito forte, né, de Sim. mãe e filho. Então, você falando aí, né, sobre, né, a pessoa, né, tentar, esse filho, né, tentar reconhecer a situação e tá tentando. Eu quero fazer outra pergunta. A mãe narcisista, ela pode, às vezes ela não tem consciência de que, porque na consciência dela, pelo que você explicou aqui, ela acha que tudo que ela está fazendo está correto e né, daquela forma. Sim, ela é vítima, né? Ela enxerga. Ela, a causa, né, disso, ela pode ter vindo assim, de ter tido uma mãe narcisista também, no caso? Sim, a gente falou no programa passado que geralmente é na infância, né? Tudo isso acontece. É uma mãe que foi muito exaltada, enaltecida, muitos aplausos, né? Uma pessoa que recebeu muitos aplausos, ela não recebeu isso também da mãe, né? Esse amor, esse afeto. Então, geralmente é da infância, assim, é da criança interior dela. Essa necessidade também de se sentir amada. Então, a gente entra agora de como conviver com essa mãe, né? Como que a gente convive e como que a gente vai sair disso. Olha, eu falei um pouquinho antes que a gente precisa entender que essa mãe já nasceu assim. Então, ela veio talvez de uma mãe narcisista ou de um pai, ela tem esse traço. Ela já nasceu assim e ela já
controlava e manipulava as pessoas, que é uma principal das características. Você não vai mudar essa pessoa, não é? E partimos também do princípio de que a sociedade, numa sociedade que a gente vive, a mãe é santa, a mãe é sagrada, a mãe é santificada. Então é um erro de conduta eu falar mal da minha mãe, para não falar pecado aqui, né? Porque o pecado é um erro de conduta, não existe pecado. Então, como que eu vou falar mal da minha mãe para as minhas tias, para me ajudarem? Para os meus irmãos mais velhos, que já estão todos convencidos que eu sou o problema, né? Como eu vou falar mal da minha mãe para a sociedade? Então eu sou errada, eu sou a ingrata. Então a gente tem que saber identificar isso. Ela já manipulou todas as pessoas à sua volta, como a gente falou. Então fica muito mais fácil ela continuar com essa face. Então a gente não consegue desmascarar essa mãe, tá? Ou esse pai narcisista. Pode esquecer disso. Então vamos cuidar de você. Se você conseguiu identificar isso, se você conseguiu perceber isso, o que eu devo fazer, né? Primeira coisa, não confronte mais. Quando essa mãe vier com as acusações, com as humilhações, com as ofensas, né? Com o processo de menos-valia, de sensação de incapacidade, você não vai ser ninguém, ninguém gosta de você, você não vai conseguir um marido, seu marido só vai te trair porque você não sabe isso, não sabe aquilo, né? Então, quando ela começar com esse processo, não confronte, não alimente essa mãe narcisista com isso. Silencie e procure ficar mais atenta ao comportamento dela. Silencie, deixe ela falar o quanto ela falar, não vá se desgastar, não vai perder o seu equilíbrio, o seu controle emocional, porque você já começou a perceber, né, que você não é o problema é ela, o transtorno é dela, ela que é assim. Então, primeira coisa, se atente, comece a se observar, né? Comece a observar, quando ela começar com isso, você não confronte, fique na sua, silencie, né? A outra coisa, deixa eu ver o que eu trouxe aqui. Então, é se tornar uma pessoa desperta para começar a perceber tudo isso. Lembrando, né, que a gente falou no programa passado, gente, que o relacionamento de narcisista, seja afetivo ou mãe e filha, é que ele morde e assopra. Então, quando ela começa a perceber que você não está caindo mais na manipulação dela, no controle, ela não vai entender. Ela vai querer ficar agressiva, né? Ela vai querer saber o que está acontecendo, que ela não está tendo esse controle sobre você. Então, ela vai querer fingir que é aquela mãe amorosa. Então ela pode fazer coisas que você gosta, ela pode falar dos seus sonhos, porque ela sabe tudo sobre você, ela pode fingir que é aquela mãe empática. Então você tem que ficar atento, porque às vezes essa vítima, que é esse filho, bode expiatório, sente falta desses abusos, não sabe como sair disso, é um ciclo vicioso. Então é se atentar e não confrontar. Então o que eu vou sugerir? É uma distância saudável para quem pode, para você que tem que conviver com essa mãe dentro de casa, né? É fazer isso, começar a se atentar e não cair mais nas jogadas de manipulação e controle dessa mãe. Procurar saber quem você é, procurar uma terapia reconstrutiva, gente, porque tem cura. Procure, principalmente, Renata, buscar o seu auto-amor, se ressignificar, se reconstruir. Procure um psicólogo, um terapeuta que te ajude a mudar os seus paradigmas sobre a vida, que você não é o problema, que você não é doente, que você não é incapaz. Então, essa psicóloga, esse terapeuta vai te ajudar nesse processo de rompimento, de reestruturação de quem você é. Então, é muito importante buscar essa ajuda nesse momento. E essa ajuda pode te curar, sim. Tem várias terapias aí, né? Psicologia, o Theta Healing, desprogramação de crenças, a constelação familiar, né? Tudo isso. E procurar, principalmente, não se culpar, porque você está identificando que a sua mãe é assim. Porque é muito triste, né? Porque uma mãe tem que ser o amor, a proteção, o cuidado. De repente, o mundo caiu, o seu chão se abriu, porque a sua mãe não é essa mãe amorosa. Você não recebeu esse amor que você precisava receber. Então, é procurar essa ajuda de terapia reconstrutiva,
de procurar entender através do autoconhecimento que tudo que você precisa está dentro de você, nessa automaternagem, através das terapias, do processo terapêutico, que tudo existe dentro de você. O seu lado materno, Renata, existe dentro de você. E você não vai repetir isso com seus filhos, com suas filhas. Você escolhe não ser assim. Você escolhe se curar, ressignificar, se reconstruir no seu processo de auto-amor e dar para os seus filhos o que você não recebeu. Então, essa autocura, ela vai ser e vai também curar as gerações futuras, não é? Porque você não vai passar isso para os seus filhos. Agora, só terminando aqui, para a gente ir para os comentários, agora aquela pessoa que já é mais velha, já tem mais de 18 anos, então procure o que? O mais rápido possível a sua independência financeira, vá se programando, vá estudando, né? Procurando um trabalho, procure o mais rápido possível a sua independência, né? Sair desse processo de codependência com essa mãe. Outra coisa que eu quero falar, não fale mais dos seus projetos com sua mãe, não fale mais dos seus relacionamentos. Quanto menos informação uma pessoa sabe sobre você, menos ela vai te manipular. Certo, Renata? Concorda? Então, se você, por exemplo, se você for uma pessoa que se afastou, já conseguiu sua independência, foi pro seu cantinho, foi pra sua casa, tem sua profissão, né? E você tem uma distância saudável dessa mãe, que por enquanto você vai ter até você se reestruturar, para você aprender a aceitar a sua mãe como ela é, para você aprender a conviver com ela, identificando isso, sabendo ficar no seu controle emocional. Então você precisa se programar, né? Ter uma independência para isso. E não fale dos seus projetos, não fale dos seus relacionamentos com essa mãe, porque a mãe narcisista, Renata, ela quer atrapalhar todos os relacionamentos. Ela vai atrapalhar todos os relacionamentos da sua vida. Então não fale mais nada da sua vida, dos seus projetos, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, dos seus sonhos com essa mãe. Infelizmente. Fale menos o possível. Tô aqui acompanhando aqui a live pelo Instagram também. Tô vendo aqui a quantidade de pessoas que estão participando, mandando mensagens aqui, né? Estão se identificando assim com o que você está falando aqui hoje, né, sobre o tema. Né? Tem uma pergunta aí? Pode falar, que eu não consegui acompanhar aqui. Teve uma mais cedo que falou, né, que até entrou em depressão, né, por causa da situação que se encontrava. Agora ela já subiu o comentário dela, não deu para ver o nome dela. Agora que é Sabrina, não consigo fazer nenhuma dessas ajudas, né, que você falou, e acabo marcando e desmarcando sempre. Né? Às vezes a pessoa fica até com culpa, né? Sim, gente, a gente falou sobre isso. Por quê? Porque o filho de narcisista, as dores são tão profundas, as sequelas são tão profundas, que ele não vai conseguir desmascarar essa mãe. Tudo à sua volta está contra ele, né? Ela já manipulou todas as pessoas à sua volta. Então, assim, geralmente as pessoas adoecem, os filhos adoecem, tendo esses quadros de depressão, de estresse pós-traumático, né? De crise de ansiedade, porque não é fácil realmente isso. Então, para sair, tem que buscar uma ajuda. E ela falou que não consegue porque ela se sente culpada. Sim, porque a mãe faz com que você acredite. Como que a gente não vai crescer acreditando em tudo que a nossa mãe fala? Entende? Então, assim, eu tenho que acreditar na minha mãe. A gente cresce assim. A minha mãe é minha mãe, ela é sagrada, a gente já falou isso, né? Então, eu tenho que fazer um processo terapêutico de desprogramar tudo que a minha mãe falou. A mãe narcisista, gente, ensina para os filhos tudo errado. E às vezes a gente traz inconscientemente uma crença de que eu tenho culpa por tudo que minha mãe me ensinou. Eu cancelo bastante isso na cura quântica. É inconsciente, a gente identifica. Eu trago culpa de tudo que meus pais me ensinaram, de tudo que minha mãe me ensinou. Então é reprogramação mental mesmo, é virada de chave. A gente tem que ter uma força assim no processo de auto-amor, de que você não é isso. Primeira coisa, eu não sou o problema, tá? Para essa menina que falou aí, eu não sou o problema. Então eu busco forças no Criador, na pessoa de luz que eu sou, maravilhosa, porque tudo que a minha mãe falou não é verdade, foi uma projeção. E eu busco ajuda. Para você que falou aqui não busca ajuda, se quiser entrar em contato com o Instituto, a gente tem parcerias com psicólogos, com terapias, né? A gente tem as terapias
já do Instituto, eu posso passar aqui o telefone para vir falar comigo. A gente tem tratamentos para filhos narcisistas na cura quântica, a gente tem o processo que é a cura da criança interior, a mentoria, que é a jornada da criança interior com o trabalho de cura quântica e constelação familiar, tá? Tem uma pergunta aqui. Não consigo fazer nenhuma dessas ajudas, acabo marcando e desmarcando sim. Agora. Sim. Minha querida Sabrina, é o processo de autossabotagem, né, que é muito grande, de não merecimento, porque você entendeu que você não merece o amor. Você não merece ser feliz e você merece sim. Fica na respiração que a gente vai fazer uns decretos aqui, umas afirmações, tá, gente? O tempo já tá aqui. Renata me deu 1 hora no programa, eu quero ficar 2, gente. Pois é, nós vamos ter que continuar com esse tema semana que vem, o pessoal tá participando bastante. E semana que vem eu quero que você fale também, nem se essa mãe se identifique, se ela pode estar procurando ajuda também. Nós podemos continuar semana que vem. Sim. Né, pra gente estar fazendo uma segunda parte desse tempo, porque eu tô vendo o pessoal tá participando bastante aqui pelo Instagram, porque a gente tem respiração ainda. Deixa eu ver se tem pergunta. Não tem pergunta aqui. Pessoal, essa mãe vai ser difícil que ela faça uma terapia, porque ela é superior, né? Ela é narcisista, ela não precisa de ajuda, ela não tá errada. Como que ela vai se tratar? Né? Mas às vezes, como eu disse no outro programa, tudo tem cura. Uma pessoa às vezes está sofrendo muito nesse processo, tem uma dor muito grande, ela vai procurar essa ajuda sim, né? Então a distância saudável e uma terapia reconstrutiva é a nossa sugestão para você sair disso. Gostaria de ser ajudada. Alessandra, pode entrar em contato comigo para eu te orientar melhor depois do programa no WhatsApp, tá bom? Deixei de fazer terapia por falta de dinheiro. Existem outros recursos, tá bom? Existem psicologias também agora que são gratuitas de estudantes de psicologia. Existem trabalhos voluntários no Instituto, existe lá todo o primeiro sábado nossa terapia para todos. Entre em contato com o Instituto, vou deixar aqui o WhatsApp, tá? E vamos para a nossa respiração então, que o tempo está acabando e esse programa vai ficar gravado. Posso deixar aqui o WhatsApp, Renata? Pode. Do Instituto Nayara Nunes é o 37999658820, porque a gente vai conhecer você e a sua situação e te orientar aí no melhor tratamento para você, tá bom? Então vamos para a respiração e para os decretos de afirmação, né, que pode começar a te ajudar aí. Vou fazer um cancelamento de crença hoje aqui para você que está ao vivo, está nos ouvindo. Vamos aproveitar aí e fazer um cancelamento de crença aqui muito importante, para que você saia desse lugar que você está. Saia desse lugar de vítima, de que você é o problema, de que você é a doença, de que você é o mal na vida dos seus pais, de que você é o problema, tá bom? Então vamos lá. Procure um lugar confortável para você se sentar nesse momento. De preferência de coluna ereta. Os pés no chão. E vamos fazer a nossa respiração consciente, trazendo para esse momento daqui e agora. Inspire profundamente. Contando 1, 2, 3. Exala. Inspira grande, abre o peito, abre o coração, abre o seu cardíaco, abre os braços se você quiser. Abre, Renata, abre esses braços, abre esse cardíaco, enfrentando a vida de coração aberto, porque você se abre agora para as curas que você merece. E agora arqueia a coluna, abraça o mundo e se abraça. Exalando. E agora, numa respiração grande, inspira grande. E vai relaxando os músculos da face, maxilar. E agora se prepare para esse momento agora, fazendo um cancelamento de crença no seu sistema de crença. Criador de tudo que é, Deus Pai, Deus Mãe, fonte mais pura do amor incondicional. É comandado que seja cancelado agora toda a crença errada de que eu não mereço o amor. Cancelando, cancelando e cancelando. Em todos os níveis de crença, honras e verdades que eu posso estar trazendo meus ancestrais de resquícios de que eu não mereço o amor, de que eu não sou amada, de que eu sou o problema. Cancelando, 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 baixando o download direto do Criador na sua consciência de que você merece o amor, de que você já é muito amado, aceito e aprovado pelo Criador e por você mesmo, exatamente como você é.
Respira fundo. Criador de tudo que é, Deus Pai, Deus Mãe, comandado, que seja cancelado todas as crenças de autossabotagem, de não merecimento que eu posso estar trazendo no meu sistema de crença. Que eu posso estar honrando dos meus ancestrais todos os traços e resquícios de mãe ou pai narcisista, cancelando nos 3 níveis de crenças sobre o nível histórico, achando onde que eu já sei como e quando buscar ajuda, de que eu já sei como e quando me ver livre desse processo que alimenta todo esse transtorno. Respira fundo. Eu sou, ressurreição e vida do meu eu sou, manifestado aqui agora. Eu sou a ressurreição e vida do meu eu sou, manifestado aqui e agora. E mais uma vez, eu sou a ressurreição e vida do meu eu sou, manifestado aqui e agora. Respira fundo. Relaxa, vai voltando devagar, abrindo seus olhos. Renata vai voltando aqui pra terra. Com a cara que ela tá aqui, de onde que eu estava. Pessoal, gratidão mais uma vez, né, pela companhia, pela audiência de vocês. Para quem está entrando aí, o programa vai ficar gravado. Um beijo de luz a todos. Namastê. A gente vai encerrar aqui que está no nosso tempo, né, Renata? Sim. Gratidão, Renata, e a todos os ouvintes da rádio. Nara, a gratidão é nossa. Muito obrigada por mais esse momento que você nos proporciona toda quarta-feira. Semana que vem tem mais, hein? Tem sim. A gente vai falar do narcisismo em relações afetivas, tá, pessoal? Então vamos acompanhar. No próximo programa é o João, né? Não, o próximo programa é dia 1º, primeira quarta-feira. Então é o João. Tá, então segunda quarta-feira do mês, então. Isso. Tá? Beijo de luz, namastê. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Eu já aproveito também, já finalizo com vocês. Muito obrigada por mais essa tarde aqui coladinho com a gente no 98.